A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto, ao lago de Genezaré e a multidão, tinha muita gente, o apertava para ouvir a palavra de Deus. Às vezes vemos muita aglomeração, mas para ver coisas engraçadas, para ver a vida dos outros, ver até mesmo uma tragédia, para visualizar, filmar, não sempre para socorrer, mas ser o primeiro a anunciar, o primeiro a postar. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Jesus sempre procura oportunidade para chegar ao coração do homem. Ele viu aqueles homens já descansando da sua tarefa, mas Jesus, ele aproveitou a oportunidade. E assim como os primeiros discípulos foi ensinado, também os discípulos após a cruz, que somos nós, discípulo faz discípulo. Temos que nos multiplicar nesta visão. Que Jesus, ele sempre está conosco para nos iluminar a uma estratégia. Às vezes as coisas estão dando errado, está difícil, mas Jesus sempre tem uma solução. A palavra diz: onde Jesus está, alguma coisa acontece. E só acontece se estivermos como os primeiros discípulos, apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Que às vezes a gente ouve muito nosso diploma, nosso ego, nossa sabedoria. Enquanto num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu para retornar ao mar. Então nossa fé é Hebreus 11:1. É a fé, é a convicção daquilo que nós não estamos vendo. O nosso diploma nós estamos vendo, nossa sabedoria, nosso ego. Mas nós temos que nos apoiar na estratégia de Jesus. Para que largar as redes? Mas também não adianta estar nas redes com a nossa sabedoria. Não adianta. Nós temos que parar para ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Pai, seja convosco. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Luísa. Bom dia, missionária. Vamos a uma reflexão, Reflexão que traz em Lucas 5, verdade? Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa nos primeiros, versículos, disse sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, e entrando num barco daqueles, que era o de Simão, Jesus pediu, ele não deu ordem, porque o homem tem a mania de andar por ordenanças,
disciplinar por ordenanças, não é verdade? Mas Jesus, ele pediu, né? Presta atenção, que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Ele sempre aproveita a oportunidade, né? Então ele viu ali que o povo estava aglomerado ali para ouvir a palavra de Deus. Jesus sempre aproveita a oportunidade, né? Então ele sempre vê a oportunidade de falar daquilo que ele veio para falar. Porque muitas das vezes a gente tem oportunidade, mas não fala o que nós estamos aqui para falar, não é verdade? Que é da graça de Deus, que é a aliança eterna, né? A graça de Deus é o evangelho eterno, é uma aliança firmada eternamente, né? Então, geralmente eu vejo pessoas voltar para o pacto antigo, disciplinar no pacto antigo, coisas que não tem nada a ver. Nós temos que viver, né? Viver no evangelho eterno, que é exatamente, né, o reino de Deus espiritual que está dentro de nós. Mas eles voltam para o pacto antigo e por isso ficam esperando ainda o Filho do Homem, né, voltar. Mas nós estamos com o Filho de Deus que diz: eis que eu estou convosco todos os dias, não é verdade? Presta atenção aí. Então, aí Jesus, ele sempre aproveita, né, as oportunidades para ensinar. Então ele pegou um barco daqueles, afastou e sentou-se, né, para poder ensinar a multidão que queria ouvi-lo, né? Presta atenção, hein? Então ele pediu, né, o barco, para afastar o barco, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse o que? A Simão, né? Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar, né? Que Jesus ali numa estratégia, ele tinha ali pescado, né? Ele ali pescou, porque ele estava ali, o ministério dele era pescar almas, não é verdade? Pescar, não é verdade? Pela mente, pelo entendimento. Então ele aproveitou e falou com eles: vocês querem pescar? Agora vocês vão crer no invisível, Hebreus 11:1, né? Fé é a certeza das coisas que nós não estamos vendo, não é verdade? Mas temos convicção que vamos o quê? Abrir portas onde não tem nem paredes. Jesus falou: vai lá, né? Pega, volta lá para o mar. Então lancem as redes de vocês para pescar. Aí, resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Então é isso, né? Ele ali não estava vendo, ele já tinha pescado, mas acontece que às vezes as coisas dão errado porque nós pescamos muito, nos cansamos muito, mas na nossa sabedoria, né? Nossas coisas, tem gente que insiste, tá vendo que alguma coisa não vai dar certo, tá dando errado, mas fica insistindo, né? Insistindo do mesmo jeito, não faz coisas diferentes, não é verdade? Presta atenção, hein? Então eu nunca gostei de rotina. Tem que ser assim, tem que ser assado. Se nós estamos no evangelho espiritual, no evangelho eterno, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Agora ficamos lançando ordenanças. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Estão no pacto da lei. E o pacto da lei é anticristo. Verdade? Presta atenção. Temos que confiar, né? Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixe, né? E as redes deles começaram-se a romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar do barco, né? Quase afundar. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, presta atenção, hein, menino?
Então, nós temos que confiar. A palavra de hoje é confiar. Daí, no versículo 10, né? Jesus aqui diz, Jesus disse para eles, não tenham medo, né? Não tenham medo de aproveitar as oportunidades, né? 9 diz assim, ó, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. 10, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então preste atenção, você, aqui não está falando vocês, você, por que esse você? Tem um mistério aqui, porque só esse João, filho de Zebedeu, que é o João Marcos, né? Só ele escreveu os evangelhos, 4 evangelhos, entendeu? Presta atenção. Mateus, né? Mateus, ele faz parte do evangelho sinótico, entendeu? História dos judeus, história da genealogia dos judeus, entendeu? Me presta atenção. Lucas foi um historiador, né? Lucas foi um historiador que fez toda a história, que ele não andou com Jesus, pegou deles que andaram com Jesus, fez minuciosamente, né, a história para poder, para quem? Para Teófilo. Então o livro de Lucas, né, também é um evangelho sinótico, não faz parte do evangelho para anunciar, né? A gente está entendido disso, presta atenção, presta bem atenção. O livro de Marcos, né? O evangelho de Marcos também faz parte do evangelho sinótico, né? Por quê? Porque está falando ainda de um tempo da lei, entende? Não está falando da lei, está na lei, né? Lembra que até em Mateus 5,17 fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então está falando do Jesus, filho do homem, no pacto da lei. E sabemos que o evangelho é a novidade. O evangelho não é a lei, não é a história da lei, não é as ordenanças da lei, entende? Então João Marcos assinou o primeiro livro, né, como Marcos, né? Porque ele também estava ali, foi o primeiro evangelho, né? Foi o primeiro evangelho que foi escrito, o evangelho para quem? Para os judeus, né? O evangelho, a verdade, o caminho e a vida para os judeus, entendeu? Presta atenção. Então, temos que entender. Agora, depois ele assinou como João, porque o João foi como João, ele foi o quê? O discípulo amado, porque aquele que foi escolhido estava ali para poder ser a testemunha viva, entendeu? Da transição do Filho do Homem para o Filho de Deus. É só depois nós lermos o capítulo de João, o Evangelho de João, no capítulo 21, ali é o ressurreto conversando com eles. E quando se chega lá no versículo 21, ali ele está falando que só João iria estar vivo para ver, né? Para ver tudo aquilo que ele falou, ser testemunha viva. João viu milhares e milhares de anjos, entendeu? Preste atenção. Então só eles, porque o resto morreu antes, né? Iria morrer antes, né? O próprio Paulo, né? Que foi o principal trazendo o novo e vivo caminho, né? Que era para judeu, mas também principalmente para os não-judeus, né? Que eram os incircuncisos, os desaliançados, né? Da aliança, porque Jesus, filho do homem, veio para Israel, por circunciso. Nós já falamos sobre isso, né? Todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. Mateus 15, 24, ele veio para Israel, e ele mandou pregar para Israel, Mateus 10, 5. Então, preste atenção. Então, vamos entender. Então, depois que ele fala para eles, né, para ele, que não tenha medo, de agora em diante, vocês vão ter essa mesma estratégia, que ele, né, porque eles já tinham pescado, ido lá pescar, não deu em nada. Jesus falou, joga a rede de novo, vai ali, vai mais fundo,
né, vai mais fundo, e nós precisamos ir mais fundo para poder levar no coração do homem, na verdade, este evangelho eterno que é a graça de Deus, não é a lei, entendeu? Mas sim a graça de Deus. Então agora ele preparou, né? Preparou, Jesus prepara. Agora você está entendendo? Você está entendendo que é mistério, que é fé, é a coisa que a gente não está vendo, mas está acontecendo, entendeu? Então, pela graça sois salvo, né? Pela graça sois salvo. Isso é pela fé, que não é dom de homem algum, né? Mas é um dom implantado no homem, entendeu? Porque a fé é a certeza do que a gente não está vendo. Então, depois que ele falou isso, então ele lançou eles para poder, né? Para poder ter essa mesma estratégia de fé e fazer discípulo, né? Falou sobre a cura do leproso, a cura de paralítico e por aí em diante. Então, entendeu, menino? Então, você está entendendo bem? Presta atenção, hein? Então, aqui em Lucas 5, né? O versículo 33 diz assim, ó, a questão do jejum. Então, eles disseram a Jesus, né? Porque o homem quer sempre barganhar com Jesus, ensinar Jesus, entendeu? E não param para ouvir, entendeu, menino? Presta atenção. Só fala da boca para fora, entendeu? Que nós venhamos a diminuir, que Deus venha crescer em nosso meio. Porque até desse jeito, entendeu? O evangelho deles, eles pegam lá, volta para a lei, para poder pregar a lei, entendeu? Fala da lei, entendeu? Fala das ordenanças da lei, tudo da lei, para poder não dar bola para Cristo. Porque o fim da lei foi em Cristo, Romanos 10,4. Mas se eles pegam coisas que é lá da lei e pregam como doutrina, não está dando a mínima, não é verdade? Para Cristo, entendeu, menino? Então, a questão de Jesus. Então, eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. Falando para Jesus, ó, presta atenção. Eles queriam ser mestres para Jesus. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Eles falando, né? Porque a lei é assim, né? Os doutores da lei, né, das ordenanças é assim, os doutores do sacrifício. Por isso, não generalizando, mas muitos querem viver pelo sacerdócio levítico. Porque desde o momento que está lá em Hebreus 7, a partir do versículo 11, né, que mudou o sacerdócio, mas o homem não quer mudança. O homem quer viver pelo sacerdócio levítico, que é anticristo, né? Porque lá eles mandam, né? Lá é o homem que manda. Né? É a tribo de Levi que recebia o dízimo, né? Entendeu? Então, preste atenção. Preste atenção, mudou o sacerdócio. O evangelho é eterno. Entendeu? E foi Deus que fez a aliança, foi Jesus que fez a aliança. Entendeu? É aliança eterna, é casamento, não tem mais noivado. Entendeu? É casamento. Entendeu? O noivo já veio e pegou a noiva desprevenida. Entendeu? Que a noiva é Israel. E o noivo era o Jesus, filho do homem. Presta atenção. Presta atenção. Então, os discípulos de João frequentemente jejuam, eles falando com ele, né? E os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Olha, eles falam, peitando Jesus. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dizem que o noivo lhes será tirado. O noivo era Jesus, filho do homem. Então, naqueles dias, eles vão o quê? Jejuar. Eles, né? Eles o quê? Os convidados vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Jesus aproveita, né, a oportunidade. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa o quê? Velha, né? Porque é assim que eles fazem. Eles arrancam pedaços da graça, que é o vinho novo que Jesus trouxe,
e fica remendando as coisas da lei, né? Vamos pregar o evangelho. Abre aí em Deuteronômio 28. Meu Deus! Meu Deus! Entendeu? Jesus nos deu vida e abundância e toda sorte de bênção. Eles vão lá em Deuteronômio para poder lançar bênçãos e maldição para um povo que não somos nós. Entendeu? Romanos 8, nenhuma condenação há para nós. Então, que maldição é essa que tu quer lançar? Entendeu? Que ordenança é essa que tu quer botar na mente das pessoas? Bênçãos e maldição de quê? Se Jesus falou que agora importa que adorem o Espírito e em verdade. Então temos que entender a história e ler a história como contexto, mas sempre respeitar o Evangelho eterno e viver nele. Não somente no falar, mas também, né, no entendimento, porque temos que entender. E o entendimento é o culto racional, né? Não há sacrifício, há louvor, né? Presta atenção, não há barganha alguma. Só tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que assim, só pode ser o quê? Você pode, você não pode. Não, Romanos, entendeu? 12. Culto é de transformação, ouvir a palavra e se transformar por ela. Entendeu? E se converter de ser mau caminho, né? E com a conversão é o quê? É entender que nós temos que mudar o caráter humano, não é verdade? Porque não vemos mais ninguém agora segundo a carne, depois de Jesus de Nazaré. Entendeu? Temos que nos converter a Gálatas 5:22, ter o fruto do Espírito. E o fruto permanecer. Entendeu? Porque só nós podemos dar aquilo que nós temos. Então nós temos que ter o fruto do Espírito para poder compartilhar com outros. Entendeu, minha? Presta atenção, hein? Então é isso. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E é isso que muitos fazem. Rasgam, né? A graça de Deus, preste atenção, hein? Para poder remendar, porque eles querem viver no pacto de Levi. Ainda falam, levita, acha que são levitas. Se são levitas, são contra a cruz. Entendeu, menino? Contra a cruz, são inimigos da cruz. Preste atenção. Então, preste atenção. Roupa nova para colocar sobre roupa velha, não pode. Pode rasgar a nova para poder arremendar a velha. E a roupa velha aqui é a lei. E a roupa nova é a graça que Jesus trouxe. Presta atenção, menino, presta atenção. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Não combina, menino. Não combina. Por quê? Porque a roupa velha, que é a lei, foi para eles lá, para Israel. Entendeu? Por exemplo, para aqueles que pecaram. Aqueles que viveram no pacto da lei. Pecado era a transgressão da lei. Então nós, da roupa nova da graça, entendeu? Não tem nada a ver com o pecado. Entendeu, menina? Presta atenção, nós já nascemos no reino de Deus. Nós já nascemos no reino comandado pelo Espírito Santo. Então é que nós falamos, só não entendemos, né? Mas é aquele que está em nós. Então quem esperava é aquele, né, que esperava alguma coisa, que eu não vou falar aqui, entendeu? É aqueles do pacto da lei, mas nós não estamos esperando, eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus falou, aonde tiver 2 ou 3 ou mais, em meu nome ele estarei. Então, preste atenção, menino, preste atenção. João 14. Vocês estão órfãos? Eu não estou. Eu vivo na graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. E eu sei que Ele está comigo até o fim do meu último suspiro, entendeu? Está conosco, entendeu? Ele disse, não vou vos deixar órfãos, entendeu? O pessoal da graça, agora o pessoal lá da lei, né?
Estava esperando alguma coisa. Porque não acreditou no Messias, né? Não acreditou no Messias. Não acreditaram que Jesus está escolhendo Barrabás. Entendeu? Lembra lá do pessoal do caminho de Emaú. Entendeu? Tudo frustrado. Então eu vou ficar por aqui com esta palavra hoje para reflexão. Vamos entender a palavra, vamos ouvir a palavra. E vou terminar aqui com o que está escrito no início, né, de Lucas 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré e a multidão o apertava o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então assim fez os primeiros discípulos. Discípulo faz discípulo, multiplica, se multiplica, né? Discípulo não é mestre, discípulo ouve a palavra de Deus para se multiplicar, né? Não um querer ser melhor do que o outro, não. Todos nós somos discípulos. E não somos mais escravos, não somos ovelha, não. Isso aí foi lá no Filho do Homem. Entendeu? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Entendeu? Não somos mais escravos do medo. E o Filho de Deus, ele avança, ele joga a rede. Entendeu? Ele joga a rede porque crê, porque ouviu a palavra de Deus. Entendeu? Me presta atenção. Graça e paz. Paz seja convosco. Aleluia. Glória a Deus. Que nosso dia seja maravilhoso. Nossa tarde, nossa noite, nossa vida num todo. Entendeu? E vamos assim esperar, entendeu? Que nós venhamos ter essa consciência de ouvir a palavra de Deus. E assim, ó, deletar o nosso ego, nosso diploma, nossa sabedoria, a sabedoria de fulano, que aprendeu com ciclano, que sei o que tem, porque ele banduro. Vamos ouvir a palavra de Deus, entendeu? Preste atenção. E quem ouve a palavra de Deus entende a graça de Deus, né? Que já é uma aliança estabelecida, uma dispensação. Fomos governados por aliança e estamos não na lei, mas acorda, povo de Deus, entendeu? Sabemos toda a palavra de Deus, toda a palavra foi inspirada por Deus, né? Divinamente para o ensino, mas nós somos inteligentes, sabemos o que é contexto para entendermos o texto. Conhecemos a palavra, então em Hebreus 1, versículo 1, é no passado, né? Através dos profetas, que foi o que? Inspirado, Deus que falou através dos profetas, então foi inspirado por Deus. Mas em Jesus foi revelado, e no Espírito Santo é iluminado. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? E vem comigo e pega a visão. Se inscreva, deixe seu like.